O tema que nos foi reservado para essa tarde é a interpretação evangélica e filosófica da doutrina espírita por Emmanuel. Inicialmente, nós gostaríamos de frisar determinados pontos. É comum associar-se à figura do espírito de Emmanuel aquela do sacerdote bondoso, orientador, uma espécie de confessor. Como se esse espírito focasse apenas o aspecto religioso da doutrina espírita. No entanto, é bom lembrar que Emmanuel foi o coordenador de todo o trabalho mediúnico de Francisco Cândido Xavier. E na qualidade de supervisor geral do trabalho de Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier, era necessário que ele reunisse múltiplas competências intelectuais, morais e de sentimento, sem as quais seria impossível coordenar o trabalho de Francisco Cândido Xavier. Para tanto, nós gostaríamos de deixar frisado o tríplice aspecto da doutrina espírita, que não podemos mutilar a doutrina espírita selecionando apenas um dos seus aspectos, e mostrar que o próprio Espírito Emmanuel, no livro O Consolador, fez questão de frisar e de destacar que a doutrina espírita possui um tríplice aspecto. Tanto que, na primeira parte do livro Consolador, respondeu a questões da mais alta indagação na área da ciência. Na segunda parte, responde a intricadas questões da filosofia. E na terceira parte, Emmanuel trabalha o aspecto religioso da doutrina espírita, deixando claro que o Consolador prometido por Jesus e estruturado, codificado por Allan Kardec, é tríplice. E se nós queremos doutrina espírita na sua pureza genuína, tal qual nos foi entregue pelos benfeitores maiores da espiritualidade superior a Allan Kardec, devemos conservar o tríplice aspecto da doutrina espírita. É ainda do Espírito Emmanuel a célebre definição no livro Consolador. Podemos tomar o Espiritismo como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica, aquela figura do triângulo que nós mostramos no slide anterior. Porém, a religião é o ângulo divino que a liga ao céu. Prossegue ainda Emmanuel. No seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas. A ciência espírita e a filosofia espírita é um campo de trabalho para nós, humanos. No aspecto religioso, todavia, repousa a sua grandeza divina, por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo. E aqui está a síntese do trabalho de Emmanuel junto a Francisco Cândido Xavier. Restauração do Evangelho de Jesus, utilizando-se do tríplice aspecto da doutrina. Isso precisa ser frisado. Nesse sentido, Emmanuel faz uma advertência. O nosso escopo não é o de citações eruditas, nem o de redizer
os preceitos científicos do mundo. Porque muitos de nós costumam confundir ciência com abundância de citação de autores, com repetição daquilo que está nos compêndios da ciência humana. É comum encontrarmos nas casas espíritas, às vezes, verdadeiras palestras de biologia, de história, de sociologia, sem nenhuma conexão com o material doutrinário, sem nenhuma conexão com a doutrina espírita. E é natural que história, biologia e todos esses aspectos, se forem trabalhados única e exclusivamente, devem sê-lo num ambiente específico. Porque quando nós fazemos citações desses ramos do conhecimento humano na casa espírita, é para conectar com a doutrina espírita e para facilitar o nosso entendimento da revelação espiritual. Portanto, não vamos encontrar essa armadilha em Emmanuel. Ele não cita apenas para parecer inteligente e ele não fica repetindo aquilo que nós podemos encontrar nos livros de segundo grau. Quem é Emmanuel? Qual a visão que ele tem de evangelho? Quando falamos, portanto, da influência do evangelho nas grandes questões sociológicas da atualidade, apontamos às criaturas o corpo de leis. Corpo de leis, pelas quais devem nortear suas vidas no planeta. Nós apresentamos anteriormente uma tomada do Senado romano. E aqui, nessa passagem do livro Emmanuel, na introdução, quem fala é o senador Públio Lentulus, o senador de Jesus na terra. Porque quando ele fala de evangelho, ele o fala como se fosse um senador. Não está preocupado com um cristianismo preso em dogmas, com um cristianismo preso em rituais, com uma religião puramente exterior. Emmanuel está preocupado com um corpo de leis morais contidas no Evangelho de Jesus, pelas quais nós deveremos nortear toda a nossa conduta, quando encarnados e quando desencarnados. É no dizer de Allan Kardec na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo: o Evangelho é o código de ética universal. E prossegue Emmanuel, ainda no livro Emmanuel: por enquanto, todo o nosso trabalho objetiva a formação da mentalidade cristã. Formadas essas correntes de pensadores esclarecidos do Evangelho, entraremos então no ataque às obras. Como assim? O que o Emmanuel está querendo dizer? Que por enquanto, isso foi dito em 37, que por enquanto ele estava preocupado com a formação da mentalidade cristã. E que somente depois de formada a mentalidade cristã, e depois da formação de uma corrente de pensadores esclarecidos do Evangelho, que eles da espiritualidade superior iniciariam o ataque às obras. É que por mentalidade cristã, Emmanuel entende aquilo que está na boca de Alcione no livro Renúncia. O Evangelho é um vasto caminho ascensional, cujo fim não atingiremos legitimamente sem o conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Portanto, pensadores esclarecidos do Evangelho
são aqueles que vivem a mensagem de Jesus e que estudam a mensagem de Jesus. Sem essa mentalidade cristã, não há trabalho espírita que sobreviva. Quantas casas espíritas nós conhecemos que fecham as portas por conflito interno dos trabalhadores? Quantas obras só sobram porque os condutores perderam o espírito cristão? Portanto, é fundamental, inicialmente, formar um piso. E esse piso é a formação da mentalidade cristã. Mas, uma vez formada a mentalidade cristã, uma vez formadas as correntes de pensadores esclarecidos do Evangelho, que obras a espiritualidade projetou para nós, desde, e Emmanuel está dizendo aqui, em 1937, o que a espiritualidade projetou? Diz Emmanuel, os jornais educativos, as estações radiofônicas, isso nós já temos os jornais, já temos as rádios espíritas, os centros de estudo, já temos, precisamos ampliar, mas já temos, os clubes do pensamento evangélico, não temos ainda, clubes do pensamento evangélico, as assembleias da palavra. Olha o senador Públio Lentulus em toda a sua inteireza, porque a Assembleia da Palavra lembra as organizações gregas em que as pessoas se reuniam, cada qual subia, falava um tempo, o outro voltava. Para quê? Para que as pessoas treinassem a argumentação, para que elas aprendessem a dialogar, a debater, sem perderem a fraternidade e sem perderem o respeito às ideias dos outros. Assembleias da Palavra. O filme que ensina e moraliza. Tudo à base do sentimento cristão. Portanto, esse projeto descrito por Emmanuel em 1937, está se concretizando agora, 2010. E diz ele, essas obras que hoje, 1937, surgem, porque na época já havia rádios, alguns filmes, já havia. Mas essas obras que hoje surgem, vacilantes e indecisas, no seio da sociedade moderna, indicam que a mentalidade evangélica não se acha ainda edificada. A andaimaria de andaime, de obra, porém, aí está, esperando o momento final da grandiosa construção. Aqui vem a advertência do benfeitor Emmanuel. Se as nossas obras espíritas não conseguem prosseguimento, é porque a mentalidade cristã dos seus fundadores ainda não está sólida. Sem formação de mentalidade cristã não há obra sólida. Mas cada vez nós estamos sentindo que se aproxima o momento do Brasil assumir o seu compromisso de pátria do Evangelho, coração do mundo. E é com imensa alegria que nós assistimos. A vida não cessa e a morte é um jogo escuro de ilusões. Fechar os olhos do corpo não decide os nossos destinos. É preciso navegar no próprio drama ou na própria comédia. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia. E a morte é o sopro renovador.
mas não vou sofrer com a ideia da eternidade. É sempre tempo de recomeçar. Se a espiritualidade permite que obras grandiosas como essa comecem a se implementar, é porque ela entende que a mentalidade cristã começa a se formar no nosso meio. É a hora do Evangelho. Mas Emmanuel aprofunda um pouco mais e nos convida a tornar a nossa reflexão ainda mais aguda. A lição do mestre, além disso, não constitui tão somente um impositivo para os mistérios da adoração. É roteiro imprescindível para a legislação, olha o senador, e administração, para o serviço e para a obediência. Meus irmãos, nós temos séculos de passado nas religiões do mundo. E todos nós trazemos no nosso psiquismo arraigados hábitos do passado. E infelizmente, quando se fala de evangelho, é como se ativasse um conjunto de experiências milenares em todos nós. E nós caímos no automatismo dos rituais exteriores, das palavras vãs e ocas, das preces ditas apenas de boca. Mas o que Emmanuel quer ressaltar é que o Evangelho, à luz da doutrina espírita, não se presta unicamente para a adoração, conquanto a adoração seja uma lei divina e natural, quando feita de forma espontânea. Mas é sobretudo, o Evangelho é um roteiro para todos os aspectos da nossa vida. Todos os aspectos. E ele prossegue. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Então, quando eu estou dirigindo num trânsito congestionado nas pequenas ruas de Belo Horizonte, Jesus espera que eu seja um cristão ao volante. Quando eu entro no meu setor de trabalho, Jesus espera que eu seja um cristão naquele ambiente. Quando eu entro numa loja para fazer uma compra, a maneira com que eu trato o vendedor deve refletir a minha vivência e o meu conhecimento do Evangelho. Porque para Jesus não há separação entre altar e oficina. O altar é a oficina. E toda a terra é campo de testemunho da nossa vivência evangélica. É isso que Emmanuel está dizendo. Espera o Cristo. Espera. Porque a doutrina espírita não proíbe nem exige nada, mas espera tudo. A doutrina espírita espera tudo de nós. Tudo. O Cristo espera. Venhamos todos a converter o Evangelho em companheiro da prece, em livro escolar, em fonte inspiradora de nossas mais humildes ações e em código de boas maneiras no intercâmbio fraternal. Código
de boas maneiras no intercâmbio fraternal. Como dizia Chico em uma das suas cartas, ele diz assim, para o Joaquim Alves, ele fala assim: querido Jô, Emmanuel tem me ensinado que as pessoas, quando se aproximam de mim, procuram ler o Evangelho na minha conduta. Ler o Evangelho na minha conduta. Uma cena curta de uma seleção de pérolas. Esse é um campo de produção de pérolas no Haiti. Na introdução do livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel diz assim: num colar de pérolas, cada qual tem valor específico. E no imenso conjunto de ensinamentos da Boa Nova, cada conceito do Cristo ou de seus colaboradores diretos adapta-se a determinada situação do espírito. É como se cada enunciado dos lábios de Jesus ou de seus colaboradores diretos, Simão Pedro, Paulo de Tarso e tantos outros, João Evangelista, representasse uma pérola de espiritualidade que se adapta a determinada situação do espírito imortal. Por isso que o Evangelho é para ontem, para hoje e para a eternidade. O Evangelho é para sempre. Mas por que Emmanuel utilizou a simbologia do colar de pérolas? Por quê? Eu confesso que fiquei espantado ao ler um autor francês chamado Michel Rémaud. Publicou uma obra em 1996, um estudioso das técnicas de interpretação rabínica das Escrituras. E Michel Rémaud diz assim: nas fontes, faltou um Szinho, rabínicas, encontramos diversas alusões a um método de comentário da Escritura chamado colar de pérolas, em hebraico, harizá, que consiste em compor um colar de versículos a respeito de um assunto, para salientar a unidade da Escritura, que é o reflexo da unidade de Deus. Então, num prefácio, ao fazer uma referência ao colar de pérolas, Emmanuel, na verdade, estava utilizando de uma técnica milenar dos sábios judeus de interpretação das Escrituras. E essa técnica ele aplicou nos livros Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Pão Nosso, Fonte Viva, Ceifa de Luz e outros que comentam o Evangelho. Que consiste o colar? Ele seleciona um tema: fé, esperança, aborrecimento, tristeza, e seleciona versículos que tenham uma certa ligação com aquele tema. E ele então vai comentando cada versículo, extraindo apenas aquele elemento do versículo que diz respeito ao tema selecionado. É uma técnica milenar. Técnica que as pessoas aprendiam em Jerusalém. Paulo teve que aprender essa técnica para se tornar um doutor da lei. E Emmanuel faz referência a ela no prefácio do Caminho, Verdade e Vida, para mostrar o lago de Tiberíades, o mar da Galileia. Cafarnaum. Exatamente nesse local ficava os barcos, Simão Pedro, João Evangelista.
maiúsculo. É só isso. Mas será que o governador espiritual do orbe se deslocou do mundo espiritual para ensinar uma mensagem que ficaria circunscrita a um lago? Emmanuel diz assim, figuradamente, o espírito humano é um pescador dos valores evolutivos na escola regeneradora da Terra. A posição de cada qual é o barco. Em cada novo dia, o homem se levanta com sua rede de interesses. Portanto, os pescadores que estão narrados no Evangelho somos nós. A rede são os nossos interesses. E quando Jesus diz assim, lançai a rede para a banda direita, está indicando para onde devem estar direcionados os nossos interesses. É esse tipo de interpretação do Evangelho que Emmanuel quer frisar. Não uma interpretação que fica encarcerada num momento histórico, mas uma interpretação que retira da mensagem de Jesus o conteúdo espiritual que ela tem para toda a eternidade. Porque ao extrair esse tipo de conteúdo, ao interpretar o Evangelho dessa forma figurada, Emmanuel consegue extrair o espírito da letra e resgatar os aspectos imperecíveis da mensagem de Jesus. E diz ele ainda, comentando o versículo que está em Romanos, capítulo 1, versículo 17. Todos esses exemplos que eu estou dando aqui é para mostrar qual o enfoque de Emmanuel na interpretação do Evangelho. Qual o enfoque? Porque nós temos que apagar séculos de condicionamento religioso quando abrimos uma obra de Emmanuel. Esqueça tudo que você aprendeu. A partir do momento que você abre uma página de Emmanuel, esvazia teu espírito, porque ele traz recursos extraordinários. Mas o justo viverá pela fé. Esse versículo já foi interpretado, como diz Humberto Eco, rios de tinta já correram para comentar esse versículo. Quer dizer que a pessoa boa, ela só vive de fé? Ela não tem que fazer nada? Isso gerou a teologia da justificação. Pessoas morreram por causa desse versículo. Por interpretar esse versículo de uma forma religiosa convencional. Mas o justo viverá da fé. Só que Paulo está citando um texto da profecia hebraica. E a palavra fé que ele está citando é essa aqui. Emuná. Emuná. Que é a mesma raiz de emet. Isso em hebraico significa verdade. Verdade. Como assim? A palavra fé no hebraico deriva da palavra verdade. Como? O que significa fé na cultura hebraica? Significa constância, segurança, firmeza, fidelidade. Aqui eu não estou interpretando, eu estou limitando-me a citar um conceito de dicionário hebraico. Eu só estou citando o dicionário, nada mais do que isso. Fé vem da palavra emuná, que significa firmeza,
constância, fidelidade. É isso que significa. Isso é o conceito etimológico. Mas aí nós abrimos o comentário de Emmanuel. E ele diz assim: Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel, viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai que estás nos céus, mostrando que ele tem absoluto domínio do que está falando. Absoluto domínio. Porque agora, a partir de Kardec e dessa obra de interpretação do Evangelho com Emmanuel, é o Espírito de verdade que vem até nós, resgatando a mensagem imperecível de Jesus. Meus irmãos, era apenas essa pálida ideia que eu queria passar do benfeitor Emmanuel e das sofisticadas técnicas que ele usa de interpretação do Evangelho, mas sobretudo da reverência e do respeito que ele tem por Jesus e pela mensagem do Mestre. Muito obrigado pelo carinho. Estimados congressistas, estimados telespectadores da TV SEI, nós temos uma satisfação muito grande em participarmos dessa homenagem a Chico Xavier, em razão da sua história de vida e da sua grande contribuição com a obra psicográfica para o entendimento de Allan Kardec e ampliarmos a difusão da doutrina espírita. Para abordarmos o tema romances históricos de Emmanuel, evidentemente que nós precisamos de utilizar alguns recursos, e nós vamos adotar um instrumental que nos dê um auxílio para uma interpretação da razão de ser, que nos dê um instrumental que facilite o entendimento da obra de Emmanuel. Adotamos, pois, nessa sequência, esse instrumental feito pelo Flávio e que tem sido veiculado pela TV SEI, com base, inclusive, numa proposta acadêmica. Quando nós pensamos nos romances de Emmanuel, nós nos lembramos de várias questões. Por exemplo, os aspectos relativos à adequação às vivências que estão em curso agora no nosso tempo. Daqueles 5 romances que foram psicografados por Chico entre 1938 e 1953, que pela sequência de psicografia, há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevão, Renúncia e Ave Cristo. Qual seria então o objetivo do nosso estudo? Nós não vamos nos deter especificamente na análise, das tramas históricas, mas nós vamos nos preocupar com as condições de produção em que esses livros foram realmente pensados, foram escritos pelo autor espiritual. E para isso, nós temos que, evidentemente, parar para refletir e entender o que está nas entrelinhas, ou muitas vezes em frases que o autor espiritual coloca ao longo, não só dos romances, mas também de outras obras suas, que nos permitem o entendimento desses romances que são tão importantes
para o entendimento, inclusive, dos momentos em que nós estamos vivendo agora. E é essa visão que nós gostaríamos de trazer a todos. Fazendo o seguinte exercício: quem escreveu? O que escreveu? Como escreveu? Onde escreveu? Quando escreveu e por que escreveu? É essa linha de raciocínio que nós vamos desenvolver para tentar, inclusive, responder, tentar mapear alguns traços das condições em que esses livros surgiram até nós. Exatamente isso que se torna importante. Quem escreveu? É claro, o Espírito Emmanuel. Não foi o Públio Lentulus de 2000 anos atrás, nem Nestório, nem Padre Damiano e nem Basílio. É Emmanuel, que tem uma visão hoje abrangente de todos aqueles contextos e ampliada ainda pela sua condição espiritual. Então é muito importante, porque ele não está usando a visão daquele momento em que ele esteve encarnado, mas ele está usando já o reflexo de toda a sua trajetória espiritual. E isso é muito importante, porque nós passamos a entender que o ponto de vista adotado não é de uma daquelas personalidades, mas de uma entidade espiritual que as escreveu no século XX. Emmanuel pôde rememorar, inclusive, o passado. Vieram à tona umas cenas de todos aqueles momentos, mas com uma nova perspectiva, uma perspectiva ampliada, permitindo então sentirmos as intenções, não é? Por que ele pensou em escrever aqueles romances? E ele registra isso, a dificuldade dele realizar esse empreendimento literário. Ele expressou no dia seguinte em que ele iniciou a psicografia de há 2000 anos. Todas essas anotações estão nas suas obras, nos seus romances, mas em determinados pontos que nós, leitores, muitas vezes não prestamos muita atenção. Por exemplo, nas introduções. Disse Emmanuel: tenho me esforçado quanto possível para adaptar uma história tão antiga ao sabor das expressões do mundo moderno. Vejam a colocação que ele fez. Ele traz aquela situação do passado para o momento atual. Mas em relatando a verdade, somos levados a penetrar, antes de tudo, na essência das coisas, dos fatos e dos ensinamentos. O que ele escreveu? Nesses 5 romances já citados, é interessante que ele coloca determinadas ênfases que nós estaremos aqui dando algum destaque, mas também outras obras ele escreveu, não necessariamente romances, que escapam aos objetivos desse estudo, mas é a análise conjunta da sua obra é que nos permite um melhor entendimento, melhor compreensão de cada um dos seus romances. Como? Escreveu os 5 romances pela psicografia do médium Chico Xavier. Onde? No Brasil, o florão da América, né? Iluminado pelo sol do novo mundo, e que diz Humberto de Campos, coração do mundo e pátria do Evangelho. Segundo Emmanuel, é destino da América receber o cetro da civilização e da cultura na orientação dos povos vindouros. Vejam a razão dessas colocações que ele traz à tona. Não é uma leitura de lazer, não é uma leitura de distração, é uma leitura para reflexão. Em meio a esse fim, anota Emmanuel, o Brasil será o local onde aflorarão os valores sentimentais e espirituais pautados pelo Evangelho, destinados à condução da humanidade do futuro, como foi marcado há pouco pelo Haroldo. O fato dele ter escrito em Pedro Leopoldo, a sua terra natal,
principalmente no Centro Espírita Luiz Gonzaga, não é, portanto, o fato mais significativo. O mais significativo é o contexto da nação e da região onde essas obras estão surgindo. Mas nós não podemos deixar de citar que, além das suas obras monumentais terem surgido em Pedro Leopoldo, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, o romance Paulo Estevão, por exemplo, ele a psicografou na Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo, em horários de lazer, cedidos pelo seu chefe e autêntico pai espiritual, que foi o Dr. Rômulo Joviano, e que hoje teve um recém-inaugurado espaço cultural Chico Xavier da Universidade Federal de Minas Gerais, o que é uma grande honra para todos nós, o reconhecimento de uma universidade pública a um simples escriturário, que era, na verdade, um funcionário modelo. E é exatamente ali que surgiu Paulo e Estevão, mas muitas outras psicografias. Quando ele as escreveu? Século XX. Mas por quê? Será que tem alguma razão de ser? Tudo a ver. Para alguns analistas da história, o século XX terminou com o Muro de Berlim em 1989, com a queda do muro. Para outros, ele não terminou. E que nós estamos no século XXI totalmente imbricados com uma série de consequências. Mas diz Emmanuel, ele produziu esses romances nos anos 30, início dos anos 50. Mas é lá em A Caminho da Luz, obra psicografada em 1938, pouco tempo antes de há 2000 anos, que Emmanuel revelou ser esperado aquele século o início de uma fase de transição em termos espirituais do planeta Terra. Então era naquele momento que deveriam chegar essas obras e tinha uma razão de ser. Vamos então rememorar com o próprio autor espiritual. Quando ocorreu a maioridade terrestre, os pródromos do direito romano e a organização da família assinalavam o período da maioridade terrestre. A era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Foi, portanto, durante o império de Augusto César, é que nós atingimos a nossa maioridade e o preparo para a vinda do Cristo. Mas todos sabem da decadência e do desaparecimento do Império Romano. E Emmanuel faz um lamento e uma pergunta profunda nesse mesmo livro. Que gênio maldito imiscuiu-se nessa organização sublimada, que era o Império Romano, em seus mais íntimos fundamentos, devorando-lhe as esperanças mais nobres, corrompendo-lhes os sentimentos e relaxando-lhes as energias. Ele não quis dizer apenas, mas ele sabe, e os historiadores também sabem, que foi o desrespeito ao direito do próximo dentro do contexto da própria família, e o desrespeito à liberdade de expressão do pensamento, quando o Senado romano deixou de ser respeitado e passou a ser dominado por outros poderes e outras forças que não representavam mais a vontade e a participação do próprio povo. Os romances de Emmanuel têm alguma coisa a ver, portanto, com o momento que nós estamos vendo, com esse tempo. Roma, diz Emmanuel, teve a oportunidade de realizar os seus propósitos, comprometendo o futuro do homem espiritual, que somente agora conhecerá um reajustamento nas amargurosas transições do século que passa. Lá pelas tantas, ele solta um outro pensamento, que é nesse retorno de idas e vindas no século XX, é que começaria a haver o reacerto daqueles desajustes que ocorreram em pleno Império Romano. E ele anotou,
aproxima-se o momento em que se efetuará a ferição de todos os valores terrestres para o ressurgimento das energias criadoras de um mundo novo. É essa época que nós estamos começando a viver. É este o tempo. Por que então foram escritos esses romances? Toda obra tem uma finalidade específica, pelo menos as boas obras. Esta, por sua vez, deriva de um conjunto de intenções, objetivos e expectativas do autor. Vejam que numa mensagem psicografada em setembro de 1938, Emmanuel anotou, antes de escrever o seu primeiro romance: algum dia, se Deus me permitir, falar-vos-ei do orgulhoso patrício Públio Lentulus, a fim de algo aprenderdes nas dolorosas experiências de uma alma inteligente e ingrata. Um mês depois, Chico Xavier passa a psicografar há 2000 anos e anota Emmanuel: agora verificareis a extensão de minhas fraquezas no passado. Orai comigo, pedindo a Jesus para que eu possa completar esse esforço, a fim de que a minha confissão seja um roteiro para todos. E ele inicia o romance há 2000 anos, situando-se e identificando-se como seu próprio bisavô, quando ele relata, que o senador teve um bisavô combativo, cônsul Públio Lentulus Sura, e foi em toda essa ambientação, principalmente dessas duas vivências, que tem muito a ver com há 2000 anos. E nós vamos então agora escutarmos o relato desse encontro do senador com o próprio Cristo, porque isso é marcante e tem a ver com toda a sequência de fatos que nós teremos a partir daí nos romances de Emmanuel. Nessas condições, é importante pensarmos. No livro Há 2000 anos, o Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 5º, o Messias de Nazaré faz um registro notável do encontro do senador Públio Lentulus com Jesus à beira do lago de Genezaré. Estava então o senador atendendo a pedido da sua esposa Lívia, atendendo aos seus clamores para a cura da pequenina Flávia, indo a um final de tarde na tentativa de encontrar o Cristo. E aí está o registro. Das águas mansas do lago de Genezaré, parecia-lhe emanarem suavíssimos perfumes, casando-se deliciosamente ao aroma agreste da folhagem. Foi nesse instante que, com o espírito como se estivesse sob o império de estranho e suave magnetismo, ouviu passos brandos de alguém que buscava aquele sítio. Diante de seus olhos ansiosos, destacara a personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos profundamente misericordiosos uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos levemente dourados por luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia. Irradiava da sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Públio Lentulus não teve dificuldade em identificar aquela criatura impressionante, mas no seu coração marulhavam ondas de sentimentos que até então lhe eram ignorados. Nem a sua apresentação a Tibério, nas magnificências de Capri, lhe havia imprimido tal emotividade ao coração. Lágrimas ardentes rolaram-lhe dos olhos que raras vezes haviam chorado, e força misteriosa e invencível fê-lo ajoelhar-se na relva lavada em luar. Desejou falar,
mas tinha o peito sufocado e opresso. Foi quando então, num gesto de doce e soberana bondade, o meigo nazareno caminhou para ele com a visão concretizada de um dos deuses de suas antigas crenças, e pousando carinhosamente a destra em sua fronte, exclamou em linguagem encantadora, que Públio entendeu perfeitamente, como se ouvisse o idioma patrício, dando-lhe a inesquecível impressão de que a palavra era de espírito para espírito, de coração para coração. Senador, por que me procuras? E espraiando o olhar profundo na paisagem, como se desejasse que a sua voz fosse ouvida por todos os homens do planeta, rematou com serena nobreza: fora melhor que me procurasses publicamente e na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza, e venho ao encontro do teu coração desfalecido. Públio Lentulus nada pôde exprimir além das suas lágrimas copiosas, pensando amargamente na filhinha, mas o profeta, como se prescindisse das suas palavras articuladas, continuou: sim, não venho buscar o homem de estado, superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem caminhar ao regaço de meu Pai. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido, e ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda a razão egoística e humana. É sim a fé e o amor de tua mulher, porque a fé é divina. Basta um raio só de suas energias poderosas para que se pulverizem todos os monumentos das vaidades da terra. Comovido e magnetizado, o senador considerou intimamente que seu espírito pairava numa atmosfera de sonho, tais as comoções desconhecidas e imprevistas que se lhe represavam no coração, querendo crer que os seus sentidos reais se achavam travados num jogo incompreensível de completa ilusão. Não, meu amigo, não está sonhando, exclamou meigo e enérgico mestre, adivinhando-lhe os pensamentos. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Está, porém, no teu querer o aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Vejam, portanto, esse encontro significativo. Imaginem a carga vibratória, energética, o impacto que isso causou no espírito do senador Públio Lentulus. E ainda mais com essa observação, que só os séculos, iriam alterar toda aquela situação. O romance seguinte, 50 anos depois, Emmanuel chamou a atenção para o fato de o escravo Nestório, que aparece ali na história como a reencarnação de Públio Lentulus. E ele não era a figura central do romance. Essa é uma característica importante nos romances de Emmanuel. Podemos afirmar que este volume não relaciona de modo integral a continuação das experiências purificadoras do antigo senador Públio Lentulus nos círculos de resgate dos trabalhos terrestres. Mas ele focaliza a história de Célia, um sublime coração feminino que se divinizou no sacrifício e na abnegação, confiando em Jesus, nas lágrimas da sua noite, de dor e de trabalho, de reparação e de esperança. E recomendou ainda ao leitor: lê essa história e medita. Os exemplos de uma alma santificada, realmente santificada, no sofrimento e na humildade. Ensinar-te-ão a amar o trabalho e as penas de cada dia, observando-lhes os martírios morais e sentindo de perto
a sua profunda fé, experimentarás um consolo brando, renovando as tuas esperanças em Jesus Cristo. O antigo senador, ao viver a experiência do escravo Nestório, liberto do patrício romano Elvídio Lúcius, filho de Neio Lúcius, e depois, como cristão, esse escravo, juntamente com seu filho Ciro, foram levados às feras. Mas o romance tem todo o seu foco maior em Célia, que foi renegada pelo pai Elvídio Lúcius, amparada espiritualmente pelo avô então desencarnado Neio Lúcius, e escondida na roupagem do irmão Marinho, ela se destacou pelo atendimento aos necessitados, numa espécie de mosteiro rudimentar, vamos assim dizer, nos arredores de Alexandria, onde ela montou o cenário que o autor espiritual chama de Horto de Célia. Essa trama toda é muito bonita, e ela se completa quando a filha um dia, no anonimato, atendeu o outrora vaidoso e orgulhoso pai Elvídio Lúcius. Paulo Estevão. Emmanuel esclareceu que o seu propósito não era de levantar mais uma biografia romanceada. O nosso mais sincero desejo é recordar as lutas acerbas e os ásperos testemunhos de um coração extraordinário que se levantou das lutas humanas para seguir os passos do Mestre num esforço incessante. E disse, entre ele e Jesus havia um abismo. Imaginem o doutor do Sinédrio, o rabino, deixar as suas tradições para buscar o Evangelho de Jesus. Demonstrá-lo para o exame do quanto nos compete em trabalho próprio, a fim de ir ao encontro de Jesus é o nosso objetivo. E deixa muito claro, sem Estevão, não teríamos Paulo de Tarso. A contribuição de Estevão e de outras personalidades dessa história real vem confirmar a necessidade e a universalidade da lei de cooperação. Sem cooperação não poderia existir amor, e o amor é a força de Deus que equilibra o universo. E no final, diz Emmanuel, oferecendo este trabalho aos irmãos da terra, formulamos votos para que o exemplo do grande convertido se faça mais claro em nossos corações, a fim de cada discípulo possa entender o quanto lhe compete trabalhar e sofrer por amor a Jesus Cristo. Vale a pena lermos e relermos Paulo e Estevão. Nós encontraremos lá um momento do encontro do doutor Saulo de Tarso com o Cristo, ouvindo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas também as lutas e humilhações na primitiva, vamos assim dizer, igreja do caminho, os primeiros labores apostólicos, quando surge a sugestão da designação de cristianismo, substituindo a palavra caminho. Mais uma questão que vale a pena nós refletirmos para a atualidade, as polêmicas sobre a abrangência do trabalho cristão e da difusão do pensamento cristão, para que não fosse fixado apenas naquela igreja primitiva e na terra onde esteve o Cristo, mas que fosse levada para toda a humanidade. E nas epístolas, a sua razão de ser, dizendo-nos, Emmanuel, não te atormentes com as necessidades do serviço. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos. Foi esse o recado que ouviu Paulo de Tarso. Poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Em vários momentos, nessas obras, entre os séculos 1, 2 e 3, relacionados com a vida de Saulo, de Paulo, os sacrifícios de Lívia, de Nestório e de muitos outros, muitas vezes condenados pelo Sinédrio, outras vezes pelo povo romano, e não necessariamente pelos imperadores ou pela própria legislação de Roma. Emmanuel não deixa de destacar
a importância da cidadania romana para assegurar direitos de livre trânsito. Isso é muito importante nos dias que nós vivemos hoje, com o processo da globalização, para que possamos viver e trabalhar num país diferente do nosso. Nada melhor do que estarmos dotados de todos os direitos da cidadania para que sejamos efetivamente respeitados. Em Paulo e Estevão, há também a informação de que Paulo recorreu a essa cidadania e as vantagens da custódia líbera, muitas vezes para se defender de acusações que vinham lá das lideranças judaicas e não necessariamente das autoridades romanas. E aqui vale a pena também focalizarmos o livro de um real amigo de Chico Xavier, Clóvis Tavares, que conviveu e ouviu muitas confidências de Chico. E lá Emmanuel entregou aos cuidados de Clóvis Tavares essa informação de que realmente o senador Públio Lentulus conheceu Paulo de Tarso. Conhecia-o em Roma, nos seus dias de trabalho mais rude de provações mais acerbas. Via uma única vez, quando num carro do Estado transportava o senador Públio Lentulus ao longo da Porta Ápia. Mas foi o bastante para nunca mais esquecê-lo. Trocamos algumas palavras que me deram a conhecer a sua inteireza de caráter e a grandeza de sua fé. E o fato ocorria pouco depois da trágica desencarnação de Lívia, e seu espírito estava muito atormentado. Paulo de Tarso sempre foi o grande inspirador e recolhedor de espíritos inteligentes como o de Públio Lentulus e outros. Daí a afinidade de Públio Lentulus ou Emmanuel com Paulo de Tarso. Surge o romance Renúncia. É um livro de sentimento, anota Emmanuel, para quem aprecia a experiência humana através do coração. Em particular, falará a todos os que se encontram encarcerados, sentenciados, esquecidos daquele amor que cobre a multidão de pecados, consoante o ensinamento de Jesus. A maioria dos aprendizes do Evangelho deixa-se tomar em sentido absoluto pelas ideias de resgate escabroso, de olho por olho, ou então pela preocupação de recompensas na terra e no céu. Mas Emmanuel focaliza exatamente esse sentimento em renúncia. E Alcione é a personagem central, fazendo de Emmanuel a seguinte observação: com seu gesto divino, a terra não é apenas um lugar de expiação destinado a exílio amarguroso, mas também uma escola sublime, digna de ser visitada pelos gênios celestes. E dentro dos horizontes do planeta que ainda vigem a sombra, a morte e a lágrima, isso é incontestável. Mas quem seguir as estradas que Alcione trilhou, converterá todo esse patrimônio em tesouros opimos da vida imortal. O romance Renúncia se desenvolve em pleno reinado de Luís XIV. E aquelas tramas ocorridas na vida de Cirilo Davenport e Madalena Villamil, com etapas em terras americanas, espanholas e Paris. Destacando também o trabalho missionário do padre Damiano em Ávila, o seu apoio à jovem Madalena e à pequenina Alcione, e a sua desencarnação em Paris, onde ele encerrou os seus olhos justamente na igreja de Saint-Jacques, que existe até nossos dias, e mostra todos os padecimentos e renúncias de Alcione, desencarnando como a irmã do Carmelo e vitimada pela própria Inquisição na Espanha. De repente, vem fora daquela sequência de épocas, surge Ave Cristo. Por que será? Ele coloca nesse livro a questão da decadência social, a busca pela esperança, pela fraternidade. Lembremos,
estávamos terminando os horrores da Segunda Guerra Mundial, com grande desrespeito a muitas raças, muitos extermínios. E com base nessa frase, ele faz o paralelo com os sacrifícios vividos pelos cristãos do século III e o papel a ser desempenhado pelos espíritas nesse novo papel, nesse novo processo de exemplificação do Evangelho na fase que nós estamos vivendo no mundo de hoje. Os romances então têm a sua razão de ser, provavelmente guardadas as devidas proporções. Nós estamos vivendo momentos decisivos, como foram aqueles dos séculos 2 e 3 após o próprio Cristo. E ele explicou: não estamos também romanceando ou fazendo literatura, mas trazer aos companheiros do cristianismo redivivo na seara espírita uma página sublime da história dos pioneiros da nossa fé. E ele chama atenção para aqueles tempos pós-apostólicos, para que nos inspire hoje a simplicidade, o trabalho, a confiança, o amor, para que saibamos abdicar de nós mesmos para o serviço ao próprio Mestre. E os enganos dos patrícios romanos nas Galhas, principalmente em Lyon, que levaram a antiga família de Quinto Varro a uma degeneração, e ele próprio sendo vítima de tudo isso, e destaca-se a figura do irmão Corvino e muitos outros, dando sequência a Apio Corvino. É nesse romance Ave Cristo, com todos aqueles impasses e dificuldades, que aparece também a figura de Lívia, filha adotiva de Basílio, que também foram punidos e foram sacrificados. E aí aparece o anfiteatro de Trois-Galois, em Lyon, palco das principais execuções daquela época. Lívia, já cega, teve na verdade uma série de padecimentos, mas o próprio Tassiano, aquele orgulhoso homem, e o jovem Quinto Celso foram sacrificados em Roma. E surge aquela expressão que deu título ao próprio livro: Ave Cristo, os que vão viver para sempre te glorificam e saúdam. Os exemplos, pois, de vida, pautados nessas lições e princípios do Evangelho, nos 5 romances de Emmanuel, pela mediunidade de Chico Xavier, devem nos servir de estímulo, de roteiro e de reflexão para nossas vidas no momento atual. É importante aqui uma exortação do próprio Emmanuel, do livro de mesmo nome, psicografado por Chico Xavier em 38. O essencial é meter mãos às obras, aperfeiçoando cada qual o seu próprio coração, primeiramente afinando-se com a lição de humildade, de amor do Evangelho, e transformando em seguida os seus lares, as suas cidades e os seus países, a fim de que tudo na terra respire a mesma felicidade e a mesma beleza dos orbes terrestres. Agradeçamos, pois, a lealdade de Chico Xavier, que levou durante toda a sua vida essa orientação que ele recebeu de Emmanuel no açude de Pedro Leopoldo, para que ele fosse realmente manter a disposição da mediunidade com o Evangelho de Jesus, com base na disciplina e da disciplina, e sempre fiel a Jesus e a Kardec. É hora, pois, de agradecermos pela lealdade e fidelidade de Chico Xavier, pela paternidade, eu digo, amorosa de Emmanuel com o seu filho, que permitiu que toda essa orientação pautasse a sua longa trajetória. Nós só temos a agradecer e precisamos aproveitar realmente todos esses momentos. 2010, o ano do Espiritismo. E no ano do Espiritismo, quando muitas portas se abrem para o entendimento, para receberem as informações espíritas, lembremos mais uma vez de Emmanuel:
quando no livro Estude Viva, ao analisar as várias formas de divulgação, ele encerra dizendo-nos: o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Nós vamos encerrar a nossa apresentação lembrando aqui do poema feito pelo senador Públio Lentulus e dirigida à sua esposa Lívia. Quando falamos desse poema, vamos deixar de lado firulas interpretativas. Vamos pensar em espíritos inspiradores, espíritos inspirados, que muitas vezes ajudaram a todos nós ou a cada um de nós em outras vidas, e nós desperdiçamos aqueles momentos. Vamos nos colocar agora na posição daquele senador quando escreveu esse poema e refletirmos. Alma gêmea da minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, foste só no meu caminho, chegaste devagarinho e encheste-me o coração. Vinhas na bênção de Deus, a divina claridade, descer minha felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro de eterna aliança, porque eu sou tua esperança, como és todo meu amor. Agradecemos, portanto, a Chico, a Emmanuel, e rogamos que Deus esteja conosco.